lá, senta, que lá vem Bíblia. No versículo anterior, eu falei um pouquinho para vocês sobre a parábola do semeador, né? Eu expliquei um pouquinho para vocês acerca do que é esse semeador, né? E relembrando, semeador é aquele que está profetizando a palavra de Deus, não é profetizar, fazer profetadas, não. O dom de profecia é o dom de pregar a palavra de Deus, ok? Isso a gente pode ver num outro vídeo. Falei aqui também do versículo fora do contexto, vira pretexto para a heresia. O versículo que fala aqui em Lucas de produzir uma colheita 100 por 1, não, no contexto de Lucas, aqui capítulo 8, que estamos vendo, não se trata de ofertas e nem de projetos que você quer fazer e nem nada do tipo que você está fazendo que não seja a palavra de Deus. Ok? Se trata simplesmente ou do mais precioso, do mais importante, que é frutificar a palavra de Deus. A palavra de Deus dá frutos a 100 por 1, né? E por último, falamos aqui também, lá no verso 15, do coração, que com sinceridade ouve a palavra de Deus, aguarda como um tesouro, né? E com perseverança frutifica. Então você só pode frutificar se você tem um bom coração, se esse coração é sincero, se você ouve a palavra de Deus com sinceridade, se você guarda a palavra de Deus e se você persevera, aí sim você frutifica. Amém? Então vamos dar continuidade aqui no verso 16, né? Que com certeza alguém já ouviu esse versículo fora do contexto e eu admito que eu fui uma dessas pessoas que já falei esse versículo fora do contexto, mas glória a Deus que o Senhor me revelou, me trouxe à luz do que isso de fato significa, para não dar pretexto para heresia. A parábola da luz manifesta, quem nunca já ouviu falar, né? Não há ninguém, vamos dar uma lida até o verso 18, hoje vamos falar apenas sobre esses 3 versículos. Não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro, ou a que coloque sobre a cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto, não há nada oculto que não seja revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim, sendo, vede, pois como ouvis, porque ao que tiver, mais lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Lembrando que nós estamos no contexto de palavra, porque aqui ele não está isolado no capítulo isolado, ele está dentro, vamos lá, para a gente entender o que de fato um versículo fala, ou um conjunto de versículos fala dentro de um capítulo, a gente precisa ler o que aquele capítulo fala, né? A gente não pode simplesmente apagar o resto e achar que existe só isso. Não. Isso é um dos fatos também que faz criar pregações fora do contexto, que faz criar heresias, né? Porque a pessoa pega lá o versículo e nesse versículo ela vem com vários pressupostos daquilo que ela acha que é ou daquilo que ela imagina que é e sai tomando isso como verdade. Mas qual que é a verdadeira intenção do autor? A gente só conhece a verdadeira intenção do autor quando a gente lê o capítulo completo, quando a gente entende quem é que está falando, qual que é o modo que está falando. Aqui está sendo falado como história, como narrativa, como poema. Aqui está falando como parábola. Então a gente sabe que isso aqui nada mais é do que Jesus fazendo a parábola. Ela seria uma simbologia, né? Até para a gente entender melhor, ok? Então aqui ele está dando sequência à parábola do semeador. A parábola do semeador, ele a semente é a palavra e o que frutifica é a palavra de Deus, é os frutos da palavra de Deus, ok? E aí aqui ele fala que não há ninguém que depois de acender a candeia a esconda debaixo de um jarro, né? O que seria isso aqui? Não há ninguém que depois que acender a candeia a esconda debaixo de um jarro, né? Não há ninguém que depois que recebe o Espírito Santo fica no escuro. Você consegue compreender? Porque se você tem, no versículo anterior, 15, se você tem e recebe a palavra e persevera e frutifica a palavra, você tem o Espírito Santo. E não há ninguém que depois de receber a palavra, que depois de entender a palavra e frutificar na palavra, fique no escuro. Ok? Não tem como.
Porque a palavra é luz. Jesus é luz. Certo? Então aqui, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então se você recebe a palavra, você está recebendo Jesus. E não tem como você receber Jesus e ficar na escuridão. E aí, ele continua na parte B. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam resplandecer da luz. Ou seja, depois de você ter recebido a palavra, você está com luz, você está com Cristo, você recebe o Espírito Santo, você está com o Espírito Santo. E Jesus, estando em você, não há ninguém que não perceba. Né? Não há ninguém que olhe para você, porque se você está frutificando na palavra, significa que você perseverou. E quando você persevera na palavra, você se liberta da escuridão, você se liberta dos seus pecados, você se liberta de tudo aquilo que te coloca longe de Cristo. Mas quando você recebe a palavra, quando você ouve a palavra e você guarda a palavra, você frutifica na palavra, não tem como você ficar em trevas, você ficará com luz e essa luz que está em você se tornará visível, né? E porquanto não há nada que está oculto que não seja revelado, ok? Não tem nada que está oculto que não seja revelado. O que é isso? E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É justamente os seus pecados. É justamente aquilo que está escuro dentro de você, porque tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, tudo isso vai ser posto à tona. Porque se você está em luz, não tem como as trevas habitar em você, não tem como o pecado habitar em você, não tem como mais a sujeira habitar em você. Isso se tornará consciente, você tomará consciência disso, e isso não fará mais parte de você. E aí aqui ele fala, porque ao que tiver, mais lhe considerar. Ou seja, ao que tiver a palavra e permanecer na palavra, o que tiver luz, mais lhe será concedido. Mais sobre a revelação da palavra lhe será concedido. Mais sobre o entendimento da palavra lhe será concedido. Mais de Deus você receberá. E aquele que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Porque se a pessoa ela não tem nada, ou ela imagina que tem, poxa, acho que eu tenho isso. Se você acha, você não tem certeza. Né? Então, provavelmente, se você acha, é porque você não tem. Então, automaticamente, isso lhe será tirado. Até o que você acha que tem lhe será tirado. Entende? Então, se você acha que você entende a palavra, mas você não entende, isso lhe será tirado. Porque qualquer pessoa que vem falar pra você vai substituir aquilo que você tem. E você vai tomar aquilo como verdade. Até que isso seja a palavra de Deus e você tome isso aqui como verdade, mais lhe será acrescentado. Amém? Então, para finalizar aqui esses 3 versículos, não vou dar continuidade de Lucas capítulo 8 todo, mas que possamos ter luz sobre as nossas vidas. Nós temos acesso à palavra de Deus, e se nós temos acesso à palavra de Deus, nós podemos, é a maior bênção que nós podemos ter, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a maior bênção. O maior presente que podemos ter e receber é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E temos que ser cristãos que lê a palavra de Deus e que pratica. Porque tem cristão hoje em dia que só fica com o que ouve na igreja. Tem cristão que só fica com o que ouve do pastor. Gente, o pastor é pecador tanto quanto nós. Se o pastor errar, às vezes, no entendimento dele, você vai ficar com aquilo que é errado, você não vai conferir aquilo que está escrito na palavra, porque hoje tem tanta gente que se diz pastor e que prega tanta heresia, e eu vejo tanta gente que cai nessas heresias, que eu falo, gente, a palavra de Deus é acessível, por que a gente não decide mergulhar na palavra de Deus? Entende? Chega de ficar se contentando, acha que tem, só porque você ouve de alguém, você nem sabe se é certo ou não, se é heresia ou não. Entende? E aqui fala justamente sobre isso, meu querido. Meu irmão, olha, se você acha que tem, ele será tirado. Mas se você verdadeiramente tem a palavra de Deus, se você verdadeiramente tem a luz, se você verdadeiramente aguarda a palavra de Deus, persevera e frutifica na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, mas revelação de Deus lhe será acrescentada.
e mais livre de heresia você será, mais livre de falsos profetas você será. Entende? Porque o seu respaldo, a sua verdade é a palavra de Deus. Amém? Então que possamos ter clareza agora nesses versículos de Lucas capítulo 8. E eu encorajo a você a fazer essa análise, né, de qual que é a verdadeira intenção do autor quando ele diz sobre a candeia. Será que ele me coloca na candeia? Será se ele coloca se eu sou luz? Claro que nós somos luz, mas será que nesse versículo aqui realmente está falando sobre isso, né? A gente tem muito costume de chegar na Bíblia, se assentar para ler a Bíblia e já vir com várias ideias daquilo que a gente acha que é, mas quando na verdade a gente tem que se assentar à Bíblia e entender aquilo que o Espírito Santo, por meio de Lucas, estava querendo falar com o capítulo 8. Entende? Qual que é a intenção do autor? O que o autor quer nos alertar aqui? Não o que eu quero ouvir do autor. Bom, eu quero ouvir que a minha oferta que caiu em boa terra, que vai crescer e produzir colheitas, assim por um. Aleluia, glória a Deus, fala a Deus. Não. Entende? Mas o que tá escrito aqui? Por que vai germinar e produzir frutos assim por um? O que vai produzir frutos assim por um? É a semente, mas o que é a semente? Entende? São questões assim, se você tá lendo, uma dica aqui para vocês. Se vocês estão lendo e vocês não sabem o que aquilo quer dizer, se questione. Vamos lá. Porquanto não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Tá, mas o que estaria oculto? Mas por que tá falando isso aqui? Né? Da candeia, a candeia acesa, ninguém coloca candeia, né? Mas por que tá falando aqui que é aquele que acha que tem, que imagina possuir, lhe será tirado? O que lhe será tirado? Aqui não fala o que lhe será tirado explicitamente no texto. Mas você vai entender o que lhe será tirado se você pegar todo o contexto. Você fala, então o que lhe será tirado é a palavra. É aquilo que você acha que você tem, que não é a palavra verdadeira de Deus, ok? E que você, porventura, entendeu de alguma forma errada. Tipo, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu sou cristão, mas eu não oro, não leio a Bíblia, não... Pois é, meu filho. O que lhe será tirado? Entende? Então, que você seja abençoado e, no nome de Jesus, encorajado a ter fome e sede por Cristo e fome e sede pela palavra de Cristo, por aquilo que Jesus ele deixou de ensinamento a nós, aquilo que a palavra de Deus diz, que essa seja a nossa verdade verdadeira e que possamos aguardar, como está escrito em Lucas, capítulo 8, que o meu coração seja um coração que ouve a palavra de Deus com sinceridade, que o coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que chegou até o final, que o coração dessa pessoa seja um coração de boa terra, que frutifica a palavra de Deus, que dá frutos da palavra de Deus, que é entosera, que guarda, persevera e que frutifica a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bye, até a próxima.